Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje estaremos realizando a leitura e comentários do texto a seguir. Esperamos que a compreensão e entendimento do mesmo possa te ajudar de alguma forma e assim você e também todos os seus entes possam ter um melhor entendimento de nossa vida diária e possamos lidar da melhor forma possível com as situações que ocorrem em nossa vida. Lhe desejamos uma ótima audição. Capítulo 4. As mulheres e o poder. Atualmente, mesmo após muitas lutas e reivindicações, algumas bem-sucedidas, outras não, a grande maioria das mulheres ainda atua nos bastidores da sociedade. Não pretendo neste livro fazer uma análise de todas as injustiças e barbaridades cometidas contra as mulheres no cenário da história, pois já existem muitos trabalhos, aliás, muito bem escritos, verdadeiros compêndios que informaram muito bem sobre as bruxas incendiadas na Idade Média, sobre as esposas espancadas e mortas, sobre a discriminação nos empregos, as injustiças quanto a salários e muito, muito mais. Minha finalidade neste capítulo é tentar alertar, mesmo que brevemente, para um problema mais sério ainda: o de como as mulheres vêm contribuindo para manter e fortalecer o sistema de poder. Sim, este é um ponto que considero de extrema importância, pois 51% da população da humanidade é de mulheres. E se as injustiças permanecem em tal grau entre os seres humanos, podemos concluir claramente que nós mulheres não temos feito um bom trabalho para trazer mais paz, saúde e progresso para o mundo. Afinal, as mulheres estão lado a lado com os homens. Somos nós que convivemos intimamente com eles, que os educamos quando crianças até a juventude, que lhes fornecemos os principais e perenes valores da existência. Quer como mães, quer como babás ou mesmo como professoras nas escolas, temos, sem o saber, contribuído fundamentalmente para a preservação desse esquema invertido de existência. Somos nós que, com nosso exemplo, com palavras, ensinamos as crianças a adorarem, servirem e temerem os poderosos. Não raros são as mães que incutem nos filhos o desejo de fama, poder e prestígio para conseguirem a felicidade. A mulher não é diferente do homem, muito pelo contrário, psiquicamente somos até semelhantes demais no desejo pelo poder. Infelizmente, por razões que não quero analisar agora em maior profundidade, temos muitas vezes saído como perdedoras nessa competição. Os meios de que a mulher dispõe para competir socialmente são diferentes dos do homem. Não tem a mesma força física, o que a limita nessa luta em vários aspectos, mas dispõe de outros meios dos quais se utiliza e os quais aperfeiçoa ao máximo e que são, por vezes, altamente eficazes: a chantagem afetiva, a dependência sexual, a aparente fragilidade, etc. Se você não consegue vencer o inimigo, junte-se a ele, diz o ditado. Foi o que a mulher fez durante séculos e séculos. Como não conseguiu tomar o poder para si, tenta juntar-se aos poderosos, a fim de, através de um pacto diabólico, tirar o proveito que puder dentro dessa selva de exploração. Sim, é vergonhoso. Mas também muito poucas mulheres tentaram modificar o status quo dominante no mundo. Estou certa de que teríamos conseguido caso tivéssemos nos empenhando nesse sentido. O problema é que a maneira de pensar das mulheres, mais e mais, é idêntica à dos homens. Querem dinheiro, prestígio e poder. Se o conseguem através de herança ou casamento, estão satisfeitas. Se não, tentarão outros meios de exploração, como os usados pelos homens para conseguirem o que querem. Caso contrário, muitas delas desenvolverão uma série de doenças orgânicas e mentais. Ultimamente, a mulher vem se rebelando contra a situação de domínio econômico-social que o homem sempre manteve sobre ela. O pacto inicialmente feito de divisão de reinados,
a mulher dentro de casa e o homem fora, na sociedade, mostrou-se insatisfatório, principalmente para a mulher. A alienação total em que ela se dispôs a viver e que obviamente achara boa de início, agora se comprovou como o maior desastre para o sexo feminino. Perdedora de todo o controle da situação, recomeçou pouco a pouco a reinventar posições de que anteriormente abrira mão por julgar tal fato vantajoso. Julgava mais fácil viver alienada dentro de quatro paredes, mas ser sustentada por um homem e protegida dos problemas da vida. Do início do século passado para cá, muitos movimentos feministas se organizaram, muitas lutas e protestos se travaram contra as injustiças sociais sofridas pela mulher. Gradualmente, ela foi conseguindo mais direitos como cidadã e ser humano. Mas o que e para que a mulher reivindica? Pelos trágicos resultados observáveis por qualquer pessoa, a mulher mostra que não almeja mais liberdade e poder a fim de trazer maior justiça e uma vida mais digna para a humanidade. Ela quer poder tudo que o homem pode, mas no sentido fantasioso, psicopatológico. É óbvio que a mulher tem o direito de ter liberdade para viajar, para ganhar seu sustento de maneira justa, de ter a profissão que bem entende, de viver com quem gosta, estudar o que quer. Liberdade para ser livre, realizar o bem e ser feliz é um direito inalienável de todo ser humano. Isso não se discute. Mas o que se tem visto em grande parte como resultado da liberação feminina? A mulher quer ser livre para poder realizar toda a loucura que o homem realiza: poder, dinheiro e prestígio. O cerne da doença mental localiza-se justamente no desejo louco e refreado de poder. A euforia de poder explorar o próximo, de ser servido, de pisar no próximo, de ser mais que os outros, de controlar a vida dos outros e manipular os demais de acordo com o seu desejo, passou a ser o desejo da mulher. Ela não se contentou em ter o controle doméstico sobre os filhos, marido, empregados e cachorro. Ela quis muito mais. Em sua ambição desmedida, a mulher pensou: por que dependerei de um homem para realizar o que desejo? Poderei ter o poder que quiser por mim mesma. Assim começou a escalada feminina para profissões de mando e influência social. Não quero dizer que 100% das mulheres têm essa intenção, mas é necessário notar que a sua esmagadora maioria aguarda a oportunidade de realizar esse sonho íntimo. Poderíamos seguramente afirmar que a mulher pode ter dois tipos básicos de anseio. Ou ela deseja ter poder sobre um ou mais homens através do sexo, seu narcisismo, sua atuação no campo afetivo sexual, ou mais ultimamente, ter uma carreira profissional que lhe dê fama, dinheiro e prestígio social. Saímos de uma situação de absoluta insignificância no cenário social para uma pior ainda, pois agora tomamos parte ativamente na corrida pelo poder. É com muita tristeza que noto que nós mulheres poderíamos realizar o bem muito mais do que temos feito, e ao contrário, temos muitas vezes ou nos omitido ou agido diretamente no sentido de prejudicar ainda mais o bem-estar já tão comprometido do nosso próximo. Na revista US News and World Report, de 12 de novembro de 1984, foi publicado o artigo A participação da mulher em crimes também aumenta, que mostra que, abre aspas, o número de apreensões de mulheres por delitos sérios aumentou quase 20% nos últimos 10 anos, comparado com um aumento de 13,3% para os homens. Em geral, aproximadamente 20% de todas as apreensões feitas por ano são de mulheres. O número de mulheres encarceradas, quase 20 mil, aumentou 147% na mesma década, enquanto o número de homens encarcerados subiu 96%. Mas o que é mais significante ainda é que as mulheres cometem crimes do tipo contra a propriedade, especialmente os de fraude e furto. Fecha aspas. Isso mostra que não é que as mulheres estejam piores em sua conduta ética, mas que sua desonestidade
antes mais restrita às relações familiares, agora se estende ao mundo dos negócios, onde dia a dia tem mais participação. Quero deixar bem claro que a ideia de que a mulher sempre foi melhor do que o homem, mais indefesa ou frágil, não é bem verdade. Esse é um mito extremamente sutil e diabólico que tem ajudado a manter as mulheres protegidas de uma correção social que lhes seria altamente benéfica. No mesmo artigo lê-se, abre aspas, a maioria das mulheres é carinhosa e não se pode ser carinhosa e matar ao mesmo tempo. Fecha aspas. Comenta Anna Kuhl, criminalista da Universidade Estadual de San José. Acrescenta Daniel Stephensmeyer, socialista da Universidade Estadual da Pensilvânia. Abre aspas. Na maioria das mulheres, se sente que o caráter da ação criminosa não está condizente com os valores femininos. Fecha aspas. Isto, de um lado, é verdade, mas por esses comentários, nota-se a ingenuidade que a sociedade tem ao julgar generalizadamente o comportamento da mulher. A criminologista Ira Silverman, da Universidade da Flórida do Sul, está mais certa quando diz, abre aspas, antigamente, quando uma mulher ia presa e começava a chorar, os guardas às vezes a soltavam. O mesmo raramente acontece hoje em dia. Fecha aspas. Na realidade, a maioria dos crimes e mesmo violências cometidos por mulheres ocorria no meio de suas relações pessoais com a família, os parentes e amigos, porque este era o campo em que a mulher dominava. Mas quanto mais essas mulheres ingressam em posições mais altas no emprego, mais elas são desonestas com seus chefes ou com fregueses, da mesma maneira que eram com seus maridos, filhos, parentes, amigos, empregadas e etc. Se as mulheres cometem a maioria dos furtos em lojas, elas agirão de maneira desonesta nas grandes transações também. De acordo com Diane Brown, da Comissão de Comércio de Washington, somente na área de Washington, D.C., onde mercadorias no valor de 500 milhões de dólares são furtadas anualmente das lojas, a maioria das pessoas presas por estes crimes é de donas de casa. Não me refiro aqui às mulheres que roubam para alimentar os próprios filhos famintos. Como ultimamente a mulher vem participando mais e mais do mercado de trabalho ou de roubos, antigamente tido como tipicamente masculino, numa luta cada vez mais voraz pelo poder econômico-social, então acontecem fatos como os seguintes. Nancy Young, advogada de Nova York, roubou 300 mil dólares das contas de clientes durante um período de 9 anos. Frances Cox admitiu ter roubado 48 mil dólares da prefeitura de Fairfax, Virgínia, enquanto ela era tesoureira municipal. Mary Treadwell foi presa por fraude a inquilinos no valor de milhares de dólares em aluguéis, através do projeto de habitação que ela gerenciava em Washington, D.C. A maior razão pela qual as mulheres não praticam mais crimes como estes acima é que elas se mantiveram até então como que reclusas em seu campo de ação, que tem sido familiar e de relações pessoais, o que pode demonstrar um grau de desequilíbrio psíquico maior. Não raro a mulher se esconde atrás da violência do homem ao que está ligada. Por exemplo, qual é a necessidade da esposa de um pater-família, chefe da máfia, matar, roubar ou violentar a sociedade se seu marido já faz tudo isso por ela e seus filhos para garantir-lhe toda a riqueza e poder que ela deseja? Muito cômoda, aliás, essa posição. O mesmo podemos dizer da mulher que se une a todo homem de poder. Ela simplesmente deseja uma posição de usufruir sem se arriscar no mundo lá fora. Se essa espécie de pacto deu certo ou não, isso é um outro problema. Obviamente que não poderia ter funcionado, pois jamais a mulher imagina que a violência e domínio que o seu homem exerce fora acabarão por voltar contra ela mesma. Em outras situações, a mulher peca por omissão e alienação, ou seja, fecha os olhos para o que o seu pai, marido ou filho esteja fazendo no sentido de explorar, agredir ou prejudicar a humanidade. Por detrás de um poderoso, de um explorador, de um criminoso,
sempre encontraremos uma mãe ou uma esposa desonesta. A maior parte das mulheres não educa seus filhos para uma atuação social honesta, construtiva, a serviço da humanidade, e também não permite que os outros os eduquem. O mesmo acontece com muitas esposas que incitam o marido ao roubo e exploração para que o fruto dessas más ações as beneficiem. As meninas adolescentes não gostam dos rapazes que são dedicados, honestos. Desde a infância, admiram os mais agressivos, os que exibem maior poder, demonstrando com isso um extremo desprezo à realidade, bondade e honestidade. Não é à toa que milhares de meninas desmaiam por cantores de rock e artistas que caracterizam claramente o próprio demônio. Sendo assim, como podemos nos queixar se formos maltratadas por esses mesmos demônios a quem demos todo o apoio e proteção? É verdade que até agora tudo isso está se passando sem que as mulheres mesmas tenham consciência, fato que nos tem mantido em posição de desvantagem em muitos aspectos, pois são justamente esses homens poderosos que atraem tanto as mulheres, que vão acabar esmagando impiedosamente as suas cabeças. Uma cliente americana contou-me certo dia que passou sua juventude com um livro debaixo do braço, do qual fez sua nova Bíblia. O nome do livro era Power, Money and Prestige. Somente agora, já na maturidade avançada, veio a desconfiar que foi vítima de um grande engodo e que a felicidade está longe do que esse manual pregava. O grande problema da mulher é que ela também vive em busca da mesma meta que os homens. Quando escolhe um parceiro, uma profissão ou uma instituição, está buscando um meio de conseguir alguma espécie de poder através da escolha. Por exemplo, o homem que se apresentar como rico, com status, prestígio, força física e potência sexual, que exercer influência sobre os outros e tiver poder social, será automaticamente o preferido pelas mulheres. Portanto, os homens mais doentes. Aqueles que buscam mais poder e que estão logicamente mais interessados em consegui-lo são sem dúvida os mais doentes e, consequentemente, os mais loucos, os mais agressivos, os mais prejudiciais. E estes não pouparão suas mulheres de suas agressões. Até mesmo grande parte das freiras buscam as instituições religiosas pelo mesmo motivo. As instituições por si mesmas já sugerem uma ideia de segurança para quem a elas se agrega. As madres dos conventos passaram a simbolizar o despotismo, inveja e injustiça encarnados numa mulher. Santa Teresinha do Menino Jesus foi um dos casos mais famosos de perseguição. Uma mulher de tanto valor e bondade que sofreu o diabo nas mãos de suas colegas invejosas. A mulher que tem algum cargo de poder pode tornar-se pior do que muitos homens. E quanto maior o poder, maior a tirania. Por exemplo, as patroas massacram suas empregadas, fazendo-as de escravas e perseguindo-as, muito mais do que seus patrões. Uma cliente enfermeira que trabalhou 8 anos e meio no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na seção de informações e registro, e sempre teve chefe mulheres, lembra-se horrorizada das intrigas, pactos de interesses e perseguições feitas pelas supervisoras. Implicantes perseguiam os funcionários nos mínimos detalhes, observando a maneira com que eles penteavam o cabelo, se suas roupas estavam bem engomadas, se tratavam a chefe com especial deferência, e, no entanto, a competência e eficácia eram sempre relegadas a segundo plano. Atualmente trabalhando como housekeeper para um casal de psiquiatras americanos, relata a maneira tirânica com que sua patroa a trata, bem diferente de seu chefe, que a trata com polidez e consideração. Para exemplificar, a mulher exige que escove o chão da cozinha diariamente, de joelhos no chão. Segura até tarde da noite, após o horário de trabalho. Exige que saia à rua para compras, mesmo que não tenha agasalho suficiente, num frio de 8 graus Celsius negativos. Apega-se a minúcias, obrigando-a a refazer a mesma tarefa,
demonstrando que quer aproveitar todos os minutos que sua escrava está à sua disposição e tirar o máximo proveito dos parcos dólares que lhe paga por dia de trabalho. No entanto, seu patrão, que também sente na sua própria pele as agressões da mulher, procura tratá-la de forma mais humana, cedendo-lhe seu próprio chapéu e luvas para sair à rua no frio e, não raro, tentando minimizar a fúria da mulher contra a funcionária. Muitas mulheres queixam-se por não serem nomeadas para cargos de comando com a mesma frequência que os homens. Mas isso é até certo ponto compreensível, pois muitas delas, assim que se veem numa situação de poder sobre outros, tornam-se irascíveis e mostram-se sem senso de justiça, apegando-se a detalhes e impedindo que o trabalho deslanche.